Bem-vindo mais uma vez a esse seminário sobre guerra espiritual. Essas últimas sessões nós temos falado sobre as armas da nossa milícia. São poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. São espirituais, não carnais. Então nós temos que aprender como que Deus luta, como que nós podemos ter também a vitória. As armas que já falamos eram sobre a palavra de Deus, a justiça, a paz, o amor, a benção, oração, jejum, adoração, gratidão. E hoje vamos falar sobre mais três e vamos terminar esse ensino sobre as armas hoje, falando sobre o nosso testemunho, o sangue de Jesus e o nome de Jesus. O testemunho é a nossa história, é dizer aquilo que aconteceu conosco. Naquele tribunal, cada verdade é estabelecida pelos 2 ou 3 testemunhos. Sem testemunhos, então é só a minha palavra contra a outra. Mas os testemunhos estabelecem a verdade. E até Jesus, quando ele foi acusado pelos fariseus, que ele estava a mentir e tudo, e disse que, não, eu estou a dizer a verdade, porque cada palavra é verificada pela palavra de testemunhos. E esses testemunhos que era importante, que era o Pai e o Espírito Santo, que estabeleceu que Ele era a verdade, que Ele é a verdade. Então, ele estava basicamente a citar em Deuteronômio, né, sobre aquele processo da justiça, como as coisas são estabelecidas e são provadas como verdadeiro. Então, o nosso testemunho é muito importante. Não podemos usar o testemunho dos outros, não podemos dizer, mas meus pais eram cristãos, o meu tio era mesmo muito religioso e muito sincero e pronto, eu acho que sou também. Não é nada dos achismos, não é nada emprestado pelos outros, é a nossa própria. Quando aqueles 7 filhos de um sacerdote, um esquiva, queria expulsar um demónio. Eles não tinham relacionamento com Jesus, não eram salvos, mas queria ter também domínio sobre os demónios. Então encontrou uma pessoa com um demónio e começou a repreender aquele demónio, dizendo: sai daqui em nome de Jesus que Paulo prega. Então ele, em Atos 19, e quando aquele demónio ouviu essa conversa e disse: Jesus eu sei, eu conheço, Paulo também, mas quem são vocês? Eu não conheço vocês. Então não tinha autoridade sobre aquele demónio, até que aquele demónio deu uma tarefa muito forte. Aqueles 7 rapazes, eles saíram feridos e magoados e nus até, fugiram, e a fama daquela situação espalhou para aquela região, porque as pessoas começaram a entender: não mexe com as coisas espirituais, não tem autoridade, não mexe com os demónios, eles têm mais força, tem que usar armas espirituais. E aquela arma que eles usaram era um testemunho emprestado, que não era o testemunho deles, mas era o testemunho de Paulo. Então não serviu. Nosso testemunho é a nossa história, é aquilo que nós contamos, que é aquilo que aconteceu conosco. Em Apocalipse capítulo 12, começando em versículo 10, diz que o acusador dos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, está a fazer, o que é que significa eles? São os irmãos que foram acusados pelo inimigo, o venceram pelo sangue do Cordeiro. E essa é em versículo 11. Pela palavra do seu testemunho. Então, eles estão a contar, eles estão a confessar aquilo que o sangue de Jesus fez na sua vida. Pelo sangue do Cordeiro, e não amaram as suas vidas até a morte, que é a sua dedicação. Então, a nossa perseverança, a nossa dedicação também fala alto na presença de Deus.
A nossa de não desistir, não é? É o nosso compromisso. Também verifica a nossa autoridade, mas a nossa testemunho, aquilo que Jesus fez por nós, é muito poderoso. Eu lembro-me, eu estive em Marrocos numa viagem entre cidades e entrou na nossa cabina, no nosso apartamento, dentro do comboio, uma moça. Ela era advogada e, claro, ela queria conversar e conversámos acerca de muitas coisas. Ela queria fazer um debate assim, acerca de religião e convencer-nos que o Corão é superior da Bíblia e tanto. Mas essas conversas não adiantam, não produzem qualquer efeito. Então eu comecei a contar o meu testemunho, como que eu aceitei Jesus, que eu era anjo, né? E toda a minha história. E aquela linguagem do seu corpo mudou completamente. Ela era muito fechada, assim, com braços cruzados, com uma certa rigidez. Né? Mas quando eu comecei a contar o meu testemunho, ela começou a relaxar. Ela ficou assim, tão envolvida. Ela fez perguntas, mas como é possível? Como é possível Deus falar com... Então era uma outra postura. Eu estava a ver que aquele testemunho estava a derrubar aquele gelo entre nós. Estava a fazer uma abertura no seu coração. E no fim desta viagem eu ofereci uma Bíblia. Ela agarrou aquela Bíblia e disse, eu sempre queria ler a Bíblia. Mudou completamente. De uma resistência, de uma certa cegueira, para uma pessoa aberta. E aquela semente foi plantada. O testemunho é poderoso para derrubar as fortalezas. A segunda para hoje é sobre o sangue de Jesus. Eu disse que o sangue de Jesus é aquela arma. É a arma porque foi o preço pago para a nossa própria liberdade. O sangue de Jesus, né, é aquela base do nosso perdão. Não há perdão sem o derramamento do sangue de Jesus, diz em Hebreus capítulo 9. Então nós temos essa base. Quando nós quando nós usamos o sangue de Jesus, estamos a declarar que nós fomos redimidos. Não foi pelas nossas obras, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos falado já sobre a base, sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus e como aplicar isso sobre a nossa própria vida. Mas eu quero mostrar essa slide que fala sobre as declarações do sangue de Jesus. Porque é usar aquilo que Jesus fez por nós numa forma declaratória, em que nós usamos isso contra o inimigo. Primeiro, Ele é a nossa redenção. Ele é o nosso Redentor. Fala sobre isso em Hebreus 9:20, também como em Efésios 1:7. É só por causa do sangue de Jesus que nós temos liberdade. Nós fomos comprados, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Ele tira os nossos pecados. Ele lança para as profundezas do mar, como disse Isaías. Ele perdoa-nos e quando Deus perdoa, Ele esquece. É como que nunca tinha feito, né? Tinha acontecido. A nossa remissão de pecado é incrível, porque agora não há base da acusação, porque não há pecado. Nós fomos feitos a justiça de Deus, como diz em 2 Coríntios 5:21. Então nós temos essa liberdade no Espírito por causa do sangue de Jesus. A Bíblia diz também em 1 João 5:7, diz que, 1:7, diz que o sangue de Jesus, né, restaurou a comunhão com Deus. Pelo sangue nós temos comunhão com Deus e também comunhão uns com os outros. Então, quebrou aquela barreira de separação. Não somente entre nós e Deus, mas entre pessoas. Nós podemos vencer tudo que nos separa entre os géneros, entre as raças, entre as culturas, entre as pessoas, até que a nível da sociedade, tudo que é usado pelo inimigo para nos separar, para nos afastar, para criar guerras e ofensas. Pelo sangue de Jesus, essas coisas foram anuladas e nós temos comunhão, nós temos união, nós temos um lugar assim juntos.
Também somos justificados. Essa justificação, essa justiça foi feita, foi dada pelo sangue de Jesus. E também a santificação. Pelo sangue de Jesus nós somos santos. Não é só para as pessoas que morrem, que têm mostrado uma vida impecável e com sinais e tudo isso. Não é santos neste sentido histórico, mas é um santo em que nós temos acesso a Deus, porque ninguém consegue ver Deus se não for santo. E nossa santidade foi dada por nós. A presença do Espírito Santo habita em nós. Em 1 Coríntios 6:17 diz que quem se junta com o Senhor é um Espírito com Ele. O Espírito Santo habita em nós. E quando Deus olha para nós, Ele está a ver um Espírito Santo. Okay? E essa ligação com Deus dá-nos aquela autoridade de estar sentada com Ele nos lugares celestiais. Nós podemos chegar com ousadia à presença de Deus. Então, todas aquelas dúvidas acerca de quem que nós somos, se nós temos valor, se nós merecemos, tudo isso, todas essas mentiras do inimigo são derrubadas pelo sangue de Jesus. Nós fomos feitos uma criatura nova. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Né? Essa é em 2 Coríntios 5:17. Eu tenho essas referências porque vocês devem ter a palavra dentro de ti. Tu deves saber aquilo que Deus fez por ti. Porque quando tu contas isso, quando tu declaras aquilo que Jesus fez, é poderoso. Nós fazemos isso com frequência, eu e a minha esposa. No tempo da nossa oração da manhã, nós fazemos muitas declarações. Nós declaramos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, redimido e santo pelo sangue de Jesus. Nós declaramos que fomos perdoados e que o sangue de Jesus limpou-nos de toda impureza. Nós declaramos aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Nós declaramos que nós fomos sarados pelo derramamento do sangue de Jesus, que Deus quebrou toda maldição e que nos libertou do inimigo. Então, a nossa declaração sobre aquilo que o sangue de Jesus é a nossa hábito, a nossa prática diária, porque nesta forma nós reforçamos a nossa vitória e nós lembramos do inimigo da sua derrota. Amém? Então, é tão importante que nós fazemos essas declarações da nossa própria fé. Outra arma, e eu vou terminar com isso, é sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus é aquela assinatura no papel da nossa liberdade, aquele certificado do nosso perdão e da nossa autoridade foi assinada por Jesus. Adão, antes que ele caiu, antes que ele desobedeceu o Senhor, ele fez tudo em nome dele, porque ele foi dada a responsabilidade aqui na terra para governar e estabelecer o reino. Pecado, ele perdeu essa autoridade e foi sujeito a esse Deus desse século, esse príncipe das trevas, até Jesus. E Jesus conquistou e agora tem essa autoridade, recuperou a autoridade e deu-nos de novo a autoridade, mas agora não em nosso nome, mas em nome dele. Então, em nome de Jesus, nós expulsamos demônios, em nome de Jesus saramos os doentes, em nome de Jesus batizamos, discipulamos pessoas, em nome de Jesus. Então, é a nossa autoridade. Nós até chegamos a Deus em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós pedimos dele em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Até que nós devemos, tudo que nós fazemos, devemos ser em nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos 4:12, diz que não há outra salvação, além
daquilo que existe em nome de Jesus. Okay? Só um nome em que há salvação, só um nome que tem autoridade sobre o inimigo, só um nome, é o nome de Jesus. Jesus, esse nome é poderoso. Use esse nome com reverência, não despreza. Não usa numa forma vulgar, numa forma ordinária. Não usa só como uma expressão, e muitas pessoas fazem. Mas essa é a forma de desonrar o precioso nome de Jesus. Usa como um filho de Deus, como herdeiro com Ele. Usa contra o inimigo para vencer diariamente e ter a vitória. Deus vos abençoe.